Olá para vocês, a gente retornou com o debate político aí, fazendo entrevista. E hoje a gente tem aqui João Luiz, deputado estadual reeleito. E ele está aqui para falar sobre como foi esses bastidores, como ele está se sentindo. Foi domingo, né? Ainda está com essa ressaca da vitória, né? Como é esse gostinho, João Luiz, da ressaca da vitória? É ressaca do cansaço. É ressaca do cansaço, sério. Mas obrigado aqui por abrir esse seu espaço aqui. Tem um alcance grandioso no nosso estado e no nosso país também, né? Redes sociais hoje, online, chega em todo mundo. E eu quero agradecer por estar aqui com você novamente, para poder conversar um pouco sobre esses últimos dias, que foi dias onde os eleitores foram até a urna em todo o país, e não foi diferente aqui no estado do Amazonas, onde nós, graças a Deus, agradeço a Deus que nos guardou nessa caminhada, tem nos guardado nessa caminhada, não só a gente, como toda a nossa equipe. Quero agradecer a todo o povo cristão, que é uma grande massa de pessoas no cristianismo, os evangélicos. Quando eu falo cristão, são os evangélicos, são os católicos, são todos aqueles que professam sua fé em Deus, que foi também de suma importância, Érica, aquelas pessoas que elas querem a proteção da família. Isso foi um tema muito usado por nós durante toda a nossa vida, todo o nosso mandato, a preservação da família. Você sabe que a família, nos últimos dias, seja em alguns lugares escolares, ou seja na rua, ou seja na sociedade, principalmente as crianças e adolescentes, tem sido alvo para mudar os pensamentos dessas pessoas. E nós estamos lá como um baluarte para proteção da família, porque a sociedade é formada de família. E se as famílias, Érica, é destruída, com certeza vamos ter também a sociedade destruída. E nós vivemos em sociedade. E vivemos na sociedade um respeitando os outros. Mas muitas das vezes a gente vê pessoas, como aconteceu até esse tempo atrás agora, que intolerância religiosa, eu mesmo estava vendo uma reportagem, passei rápido, eu vi intolerância religiosa numa emissora aqui do Amazonas. Eu não acompanhei a matéria toda, mas eu estava assistindo um sacerdote dando entrevista, e no rodapé intolerância religiosa. Tem também o desrespeito contra a cor da pessoa, a raça da pessoa. Isso tudo nós precisamos puxar o freio de mão, porque onde nós vamos parar com esse desrespeito todo entre as pessoas? Deus criou todos iguais, né? Eu costumo dizer que dentro das nossas veias, todo o sangue que corre é vermelho, é a cor do sangue, não tem diferença. Então, o respeito é muito importante, mútuo, e isso nós trabalhamos durante toda a campanha, né? Respeitando as pessoas, respeitando aqueles que estavam concorrendo junto conosco, levando esse respeito para todas as pessoas, e isso eu tenho certeza que esses 44.940 eleitores que confiou no nosso nome são votos orgânicos. Votos, Érica, de reconhecimento de trabalho. Voto, Érica, de reconhecimento da proteção da família. Votos, Érica, de reconhecimento do agricultor. Voto do reconhecimento daqueles alunos da educação, que eu não posso esquecer de dois jovens que para mim foi marcante nessa caminhada, que é o Iago e o André. Dois jovens que um iria votar pela primeira vez e o outro ainda não tem idade para votar. Que eles estavam desestimulados da política. E quando eles começaram a consultar as nossas redes sociais, houve um estímulo e eles vieram e se agregou à nossa campanha e se tornou militante voluntário. Aquilo para mim me deixou muito feliz. Eu falei que esses dois jovens ficarão marcados na minha trajetória. O André e o Iago, que estuda na escola Terezinha Almeida da Silva, na Alvorada, onde é uma escola que estava mais de 6 anos no chão. E essa escola foi reinaugurada no início do ano e hoje eles estudam lá. E alunos, Érica, que estão estudando nessa escola, muitos deles estudaram em colégio particular,
os pais pagavam uma mensalidade em torno de R$ 450 mês. E essa qualidade de ensino nessa escola estadual, Terezinha Almeida da Silva, relato dos próprios alunos, melhor do que onde eles estudavam no particular. Veja a economia que trouxe para essa família. 450 vezes 12 dá mais de R$ 5.000. Quer dizer, é menos R$ 5.000 que os pais têm ali um custo com a educação do seu filho. E esses R$ 5.000 ano dá para os pais comprar, se alimentar melhor, fazer uma reforma na casa. E essa é a alegria que nos traz, de estar contribuindo com essa família. Então, esses 44 mil votos, 940, quase 45 mil, foram quase 45 mil eleitores, votos de gratidão, que vieram dos 62 municípios do estado do Amazonas. Dessa vez nós não zeramos, Érica, em nenhum. Para você entender, em Santa Isabel do Rio Negro nós tivemos um voto. E até brincando hoje com o nosso pessoal, eu falei, eu vou atrás dessa pessoa. Por que você votou em João Luiz? Quando eu chegar em Santa Isabel do Rio Negro, eu falo assim, olha, eu votei em você, então já sei que é ela. Isso é interessante, né? Eu gosto muito de trabalhar com dados, né? É uma coisa assim que me chama muita atenção. E a gente fazer um mapeamento, né, de onde foi que as pessoas votaram. Diferente da eleição passada, você teve muitos votos em Manaus. E hoje você vê que, além de Manaus, você conseguiu atingir, né, todos os municípios do estado do Amazonas. O que foi de diferente? Érica, a diferença foi o trabalho que nós realizamos durante todo o mandato. Quando nós ganhamos em 2018 e tomamos posse no início de 2019, nós começamos a trabalhar. Trabalhamos na capital, mas eu comecei a visitar o interior do estado do Amazonas, onde eu já visitei todos os municípios 3 vezes. Todo o estado do Amazonas eu já visitei 3 vezes. E eu comecei a encontrar pessoas invisíveis. Invisíveis na agricultura, como é o caso dos agricultores da agricultura familiar de Silves, na AM que liga a AM010 com o município de Silva e Itapiranga. Lá os agricultores, a grande maioria, trabalhava com carvão, Érica. Você sabe que ao longo dos anos o carvão traz problema pulmonar para as pessoas. E nós começamos a fazer uma intervenção que era fazer com que esses agricultores deixassem de trabalhar com carvão e plantassem café. Então, os agricultores da agricultura familiar começaram a desligar os seus fornos, onde eles faziam carvão, e hoje estão plantando café. A saca de carvão eles vendiam a R$25. A saca de café a R$800. Olha o crescimento econômico dessa família. Além do crescimento econômico dessa família, também eles não vão ter que desenvolver problemas de doenças respiratórias e pulmonares que causam o carvão. Então, isso aí cuida do meio ambiente, cuida da saúde e fortalece a economia da agricultura familiar. Isso é muito gratificante, como foi no caso de Humaitá. Humaitá nós tivemos a segunda maior votação lá no município de Humaitá, e em todo o interior do estado foi o município que mais nos deu voto. Foi 1.665 eleitores no município de Humaitá. E eu conheço uma eleitora sua, né? Mara Fontana, assistente social de Humaitá. A gente tem nosso grupo e a gente faz compartilhamento de matéria. E aí ela disse assim, esse é o meu candidato. Aí eu disse, vou mandar, quando eu fizer uma entrevista com ele, se ele vier no nosso Convergente, eu agradeço por estar aqui conosco. Aí eu disse que eu ia, né, dar essa mensagem. Então, lá, Érica, lá nós colocamos um aparelho de tomografia, evitando as pessoas ir a Porto Velho fazer sua tomografia. Colocamos a usina de oxigênio para abastecer não só o Humaitá, mas os municípios ali vizinhos, Lábrea, sul de Canutama, Matupi. Eu quero agradecer também pela votação que nós tivemos em Matupi. Nós trabalhamos com a PAI, com a Associação de Costureiras, com com folclore, os grupos folclóricos lá de Humaitá. Um grupo foi beneficiado e nós nos comprometemos com os outros, porque o que acontece com muitos grupos folclóricos, Érica? Quando chega o mês
de ter apresentação, muitos vão para as beiras, os barracões vender canjica, vender isso, vender aquilo, fazer rifa, para poder fazer as suas roupas. E nós nos comprometemos em fortalecer, porque vamos gerar emprego e renda, as costureiras, vamos gerar cultura, fortalecer a cultura, porque eles ficam com o pires na mão. E o que nós nos comprometemos em aportar recursos de emenda parlamentar para esses grupos folclóricos, para que eles não vejam, no vez de o brincante está vendendo isso, vendendo aquilo, ele está preocupado em fazer um curso. O tempo que ele está lá vendendo, ele faz um curso de profissionalismo. Ele ajuda a fazer as roupas do grupo dele. E isso vai beneficiar, isso vai motivar muito mais esses jovens e essas pessoas da melhor idade. Então, por esse motivo, por esse reconhecimento, como também foi no distrito de Realidade, que fica a 100 quilômetros de Humaitá. O que acontecia nesse distrito, Érica? Quando nós chegamos lá, os agricultores que plantavam banana, faziam o plantio, eles não tinham caminhão para escoar o seu produto até a sede do município de Humaitá. Eles viviam a depender de caminhão emprestado. E quando a autoridade lá do município estava de bom humor, emprestava o caminhão. Quando não estava, não emprestava, estragava os produtos todo do agricultor, e todo o investimento que eles fizeram para o plantio ia por água abaixo. Então, nós destinamos recursos de emenda parlamentar para a Associação Nova Esperança, e lá destinamos recursos onde foi adquirido 2 caminhões, e hoje eles não dependem de ninguém para escoar os seus produtos. Tem um produto, bota no caminhão e leva para a mesa do consumidor. Sabe o que aconteceu, Érico? O produto diminuiu o seu valor, porque não tem perda. O que faz o produto aumentar são as perdas. Então, quando não tem perdas na agricultura, o preço cai. Então, não houve mais perdas que eles tinham, então o preço justo diminui. Então, nós vamos continuar fortalecendo os agricultores, vamos continuar fortalecendo a saúde, como nós fortalecemos. Nós mandamos recursos, naquele momento mais difícil da pandemia, para o município de Humaitá, mandamos 100 mil reais direto de emenda parlamentar para a prefeitura comprar medicamentos. Nós destinamos, além do tomógrafo, o recurso para fazer a manutenção do tomógrafo. Enviamos para a conta da prefeitura. Então, isso é valorização, porque quando a pessoa ia de Humaitá a Porto Velho, só uma tomografia é 700 reais. Fora ela tinha que ficar hospedada em um hotel, o preço da passagem de volta, e ela tinha um gasto aproximadamente de quase 2 mil reais. Hoje não tem. Já foram tiradas 800 tomografias no hospital. A 700 reais, 7 vezes 8, 56, 560 mil reais a prefeitura de Humaitá economizou nos seus cofres, por causa de uma emenda parlamentar que deu condições de ter uma tomografia. E a população de Humaitá soube reconhecer. Eu fico feliz, né? Quero mandar um abraço para o nosso vice-prefeito Alexandre Perotti, um grande líder lá em Humaitá, com toda a equipe, o Siqueira, sua esposa, o Aloísio e todos mais que fez essa... Sabe quantos votos eu tive na outra eleição de 2018 lá, Érica? 53. E essa eleição? 1.665. Tem que mandar um abraço mesmo. E a gente está aqui com 351 pessoas ao vivo. Bastante gente mandando mensagem. Quero mandar um abraço para quem sempre está acompanhando as nossas lives aqui. A minha mãe, Socorro Lima, que sempre que possível, né, acompanha. Um beijo, mãe. E a minha amiga Jaqueline Solimões, ela que é minha amiga, mas é seguidora crítica, porque quando tem alguma coisa ela diz, olha, Érica, eu não gostei, era para ter colocado assim. E eu acho muito legal, porque as pessoas interagem com a gente, né? Tem muita gente mandando mensagem para você. Novo Aripuanã, Coari, aqui, Vitória Merecida. Tem muita gente mesmo. Então, o senhor vai falando dos municípios, né? A gente tem o Pablo aqui dizendo muito bem, meu deputado. Franci Oliveira, João Bento, ele falou sobre o Coari. Mara Santana tá mandando um abraço. Fabinho, Eric Tinoco. Então, assim, muita gente interagindo. Então, muito obrigada. Segue o nosso portal, verifica toda a nossa rede social. E essa matéria ela vai estar no YouTube também, em todas as redes sociais, e vai ter... Essa entrevista vai sair com uma matéria, né? E aí ela pode ser compartilhada por você. E
pensando nisso, que o senhor está falando sobre a questão do resultado, está falando dos municípios, né? E está falando sobre uma ação tão importante como foi essa emenda, o tomógrafo, porque a gente está falando de saúde. E a gente está no Outubro Rosa. Então, gente, fica atento. Outubro Rosa não é um mês da mulher, né? Mas é um mês que dá alusão à saúde da mulher, principalmente quando a gente fala de câncer, câncer de mama, né? E eu quero dizer para você que está acompanhando essa live, seja homem, seja mulher, né? Dá atenção especial para isso, né? E eu vi, né, que o senhor tem um projeto de lei que é justamente sobre a criação de um site para fazer denúncia, né, de caso de violência, né, contra a mulher. E quando a gente fala sobre esse mês da mulher tão importante, não pode deixar de citar sobre isso, essa ação que o senhor fez. Fala um pouco para mim. Érica, sabe que nós abrimos a matéria falando sobre respeito, né? Foi. E nós temos visto o quanto que mulheres todo dia saem na imprensa. Isso é que a imprensa consegue divulgar, fora que não consegue divulgar. Mas todo dia sai notícias de mulheres agredidas, de mulheres espancadas, mulheres violentadas, mulheres sendo desrespeitadas dentro de casa, no trabalho, fora de casa. E isso é a desorganização de uma sociedade que precisa se organizar. Você sabe que os detentores de autoridade têm essa função. E como o povo nos deu essa autoridade para poder formular leis, eu fiz uma lei que proíbe, no estado do Amazonas, agressores de mulheres ser contratados como cargos de comissão no estado do Amazonas. Se o homem for entrar em qualquer órgão público do estado do Amazonas e tem que ter todos os documentos, todas as fichas, né? E tiver lá que ele está respondendo ou está transitando, ele fica impossibilitado. E agora o site Maria da Penha, tramitando essa lei está tramitando pelas comissões da Assembleia, para que seja instituído aqui no estado do Amazonas esse site. Por quê? Nós temos um projeto chamado Basta. Basta a violência, basta a autolesão, a depressão, o suicídio. E quando nós estávamos fazendo essas ações em toda a capital do estado, nós levamos uma equipe de pessoas voluntárias, são psicólogos, são assistentes social. E aí vinha algumas mulheres relatar como que ela estava sendo agredida e elas ficavam com medo de ir presencialmente relatar, porque muitas das vezes ia dar uma decisão para poder ter a distância e muitas das vezes não era obedecido. Então, qual é a nossa intenção? Que esse site venha dar segurança para as mulheres, porque nesse site nós tivemos a ideia de interagir, seja a parte da delegacia, fazer o boletim de ocorrência, a parte interagir com o MP e também com o TJ. Ficar integrado no site. Essa articulação integrada. Essa integração vai fazer dar celeridade ao processo, aquela solicitação, aquela denúncia que foi feita, e agilidade na resposta. Então, você sabe que nesse mundo virtual, nós precisamos usar a internet para o benefício. E eu vejo que a criação desse site Maria da Penha vai trazer um grande benefício. Um enorme benefício para as mulheres. Eu parabenizo que eu sou mulher e trabalhei muitos anos como professora universitária e já acompanhei muita mulher na delegacia também. E, de uma certa forma, você vê que com as redes sociais, com a tecnologia, as pessoas elas sentem muito mais à vontade escrevendo, né? A mulher foi lá, foi agredida, está com o rosto ali, está com vergonha da família, e isso pode estimulá-la também. É mais um instrumento, gente, né, que vai aí estimular você a denunciar. Então, parabéns pela iniciativa. Estou super torcendo, porque são projetos como esse que tem que ser aprovado de uma forma muito rápida, né? A gente sabe que a lei daqui a pouquinho está entrando de recesso,
E aí a gente vai acompanhando. E quando isso sair, a gente espera que o senhor venha aqui também novamente falar, né? Trazer essa notícia para a gente, tá bom? E esse projeto, Érica, eu pedi em regime de urgência, porque quando a gente pede esse projeto em regime de urgência, ele faz com que as comissões se reúnam, no vez de passar de comissão por comissão, então se reúnam as comissões e dão um parecer conjunto para ir logo para o plenário para ser votado. Ó, João Luiz, tem muita gente mandando mensagem, né? Aqui, Vilma, um projeto em favor da mulher, isso mesmo, meu deputado. Mara Fontana, que eu acabei de mandar um abraço, ela disse assim, deputado, veio em Humaitá e abraçou a nossa causa, trouxe um tomógrafo onde minha mãe fez uso. Olha aí, obrigada. Ela disse que como pessoa e como assistente social, ela está agradecendo que a mãe dela, né, utilizou, né, o tomógrafo. E quem é do município do estado do Amazonas sabe, né, o quanto uma ação dessa é importante e vai legitimar, né, as pessoas que votou. As pessoas que também não votaram no senhor, porque quando o senhor se torna deputado, o senhor é deputado do povo do Amazonas, não somente dos eleitores, né? E aí a gente viu que isso foi realmente um resultado da sua reeleição. E nas suas andanças, né, o senhor falou um pouco de como foi que teve essa aceitabilidade, ela está resultada em números, são um dos deputados que foram mais votados, né, no estado do Amazonas. E aí eu gostaria de saber sobre bastidores, né? Não é fácil. A gente sabe disso. Como é que está a família? A gente sabe que hoje, muitas vezes, quando a gente está trabalhando, a gente vai acompanhando, aqui mesmo no Convergente, hoje a política ela não está fácil, né? Hoje os ataques, eles ultrapassam, eles vão até a família, né? Como é que o senhor avalia esse tipo de situação que está sendo assim tão recorrente na política? Ô, Érica, eu acredito que a política ela tem que permanecer dentro do campo do diálogo da democracia, né? Quando a pessoa sai desse campo e ela passa a agredir as pessoas, a família, e muitas das vezes agressões inverídicas, que não são verdadeiras, né? Porque você sabe que uma inverdade falada 10 vezes vira verdade. E uma verdade falada 10 vezes, eu tenho que falar mais 10 para poder a pessoa acreditar. Na rede social é impressionante, né? Então, essa situação é aquilo que eu falei do início, o respeito. No nosso trabalho, nós trabalhamos respeitando a todas as pessoas. Porque se, por exemplo, eu agrido uma pessoa, eu estou agredindo quem está atrás dela. É a esposa, é o filho, é a mãe, é o pai. E muitas das vezes são uma família de pessoas idosas, as pessoas que conservaram os seus nomes durante toda a sua vida. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela não tem ela não faz essa análise, né? Ela sai assim, agredindo, sem analisar a consequência, aonde pode alcançar e o prejuízo que pode causar para aquela pessoa. Então, eu acho que a política ela tem que amadurecer, tem que estar dentro do diálogo, do debate, né? O debate, o que as pessoas precisam, o debate, o que é bom para o Estado avançar, o país avançar, quais são as ideias, né? Não vejo eu gastar o meu raciocínio para ver o que eu posso agredir o fulano, o beltrano, o ciclano, eu prefiro gastar o meu raciocínio do que eu posso fazer a vida das pessoas progredir. Quais ideias que eu possa ter para que a pessoa possa progredir em todos os sentidos. Isso é mais saudável, né? Mais saudável para a pessoa se sente melhor porque ela passa a contribuir, como você acabou de relatar, que a mãe da Mara fez uso do tomógrafo, que isso nos alegra, que contribuímos para que uma pessoa pudesse fazer uso e não sair para Porto Velho ou entrar na fila do SUSREG, esperar um avião para ir lá em Humaitá buscar a pessoa, tirar a tomografia em Manaus e depois levar de volta. Quer dizer... As pessoas ainda estão botando o seu número aqui, ó. E, ó, não sei se o senhor sabe, mas o eleitor, né, as pessoas, elas gostam muito de saber dos bastidores, né? Como é que foi a acompanhar, né, a apuração? O senhor fez na sua casa? Foi para o comitê? Como é que foi? Nós acompanhamos com um grupo de amigos, né? Acompanhamos a apuração ali passo a passo.
E depois que a gente viu os números consolidados, a gente fomos lá nos abraçar com o nosso pessoal, nossa equipe, mas eu sou uma pessoa bem reservada, então eu fiquei com um número de pessoas reduzido, mas depois que já vi consolidado a vitória e nós fomos comemorar com o nosso time, a comemoração pelo interior, lá em Humaitá fizeram carreata, Itabatinga fizeram carreata, Codajás fizeram carreata, quer dizer, as pessoas felizes, me mandando os vídeos, né? Soltando fogos, né? Isso nos alegra muito, porque mesmo eu não estando lá, mas eu me sinto representado por todas essas pessoas. Por isso que as pessoas estão comentando bastante aqui, né? Falando realmente sobre a festa da vitória. E a gente comemorou junto, fomos lá, abraçamos as pessoas, agradecemos. Ontem à noite, eu prometi, lá no Morro da Liberdade, eu fui lá fazer campanha, eu prometi que na segunda-feira, eu reeleito, na segunda-feira à noite eu ia lá agradecer. E ontem eu já estava dentro do Morro da Liberdade, com a multidão de pessoas, agradecendo lá as pessoas, e isso nós vamos fazer diariamente, voltando nos lugares, agradecendo nossos eleitores, vamos novamente nos municípios agradecer aos nossos eleitores, porque a gratidão é muito importante, porque não adianta a pessoa só ela ir lá depositar o voto dela. Nós precisamos agradecer, né, pelo voto que ela deu, porque um voto é muito importante. A gente viu aí que pessoas dormiram eleito e acordaram... Né? Acordaram o dia de hoje eleito. Deixa eu lhe dizer aqui. Cada eleição ela é única, né? Nessa eleição, quando o senhor pisou na Alean, quem é o João Luiz? Depois dessa reeleição mais maduro, né? Porque em 2019, embora em 2016 fui eleito vereador, passei pela Secretaria Municipal de Esporte, fomos eleitos pelo primeiro mandato deputado estadual em 2018 e agora reeleito em 2022, mais maduro, com a casca mais grossa. Foi difícil então de furar, né? Tem as traições, teve traições, não teve traições, né? Porque eu falo o seguinte, Érica, a política, em todas as minhas reuniões eu falei isso, a política é um lugar de palavra, que você dá a sua palavra. E quando você não cumpre a sua palavra, você cai em descrédito, e a política também. Então, muitas reuniões nós fizemos, falamos isso. Olha, a política é feita de palavra. Os compromissos é firmado de palavra. Quando a pessoa dá a palavra e não cumpre com essa palavra, então a palavra dela não tem crédito. E nem quem falou tem. Então, por isso que vimos os eleitores desacreditados. E aonde a gente ia, a gente firmava, renovava, como foi o caso desses dois jovens que eu falei, o Iago e o André. Eles são apenas a representatividade de milhares de eleitores que estavam desacreditados. Eu fiquei feliz nessa eleição, domingo, era que eu vi as escolas cheias, o povo participando, né? Os eleitores indo às urnas. Eu fiquei muito alegre, porque eu voltei lá em 1988, 1900, porque eu via que, quando eu ainda era criança, ia para meu pai, a motivação das pessoas ir para a urna, ainda quando era de papel. Muita gente foi para a urna esse ano, muita, né? As pessoas, elas realmente decidiram votar. E a eleição ainda não acabou, a sua acabou, né? Mas o senhor é apoiador do governador Wilson Lima. Como é que está essa articulação? Érica, eu falava com o governador que o primeiro tempo da decisão foi dia 2. Agora precisa vencer o campeonato. É dia 30. A decisão do campeonato é dia 30. Esperamos, o governador saiu bem fortalecido no primeiro turno, né? Mais de 40% dos votos. Com uma votação bem expressiva, com a maioria dos municípios apoiando ele. Inclusive municípios que tinham fechado com Braga, né? E aí, Érica, eu tenho a certeza que o interior do estado, todo o estado do Amazonas, capital interior, vai saber ser grato a um governador que é o governador que deu o maior Fundeb da história. Embora que é obrigação. Mas, em outras épocas, não víamos isso. E deu para a educação. O governador que você vai no interior, Érica, você vê
a grande maioria dos municípios com um restaurante popular chamado Prato Cheio. A pessoa indo lá com R$ 1, comprando seu alimento e podendo levar o alimento para sua casa. O governador que ele entregou a maioria dos SETs que há muito tempo estavam paradas as obras, dando condições de ter a ferramenta principal da educação, porque se você quer mudar um estado, se você quer mudar um país, tem que ser pela educação. A educação, e não a educação com ideologia de gênero, não, nas escolas. Isso tem que ficar fora. A educação da matemática, a educação do português, a educação da geografia, a educação da moral e cívica, eu sou entusiasta de voltar, a educação da educação física, seja teórica e seja prática. Então, o governador que inaugurou vários prédios do CETAM, como o prédio do CETAM de Benjamin Constant, que estava há mais de 8 anos parado, e hoje o prédio do CETAM em Benjamin Constant é uma referência. A água em Benjamin Constant, que não tinha condição de beber, hoje a população tem uma água potável, inclusive tem um conjunto lá que a água, a senhora falou, a água pura, eu bebo água da torneira. Quer dizer, quando você faz um tratamento de água, como foi no caso de Codajás, no bairro Bela Vista, que quando eu fui, em 2019, nesse bairro, Érica, tinha senhora com câncer de útero por causa da água. Por causa do teor de ferro na água, era muito que provocava problemas. O que isso vai causar? Vai causar um custo elevadíssimo na saúde, vai parar a vida da pessoa, porque a pessoa vai ter que se tratar, e se tratar vai ter muitas das vezes um Secom, para a vida da pessoa, para a vida da família. Olha o transtorno que causa. Porém, está investindo lá em Codajás em torno de R$ 20 milhões para poder fazer toda a canalização da água e colocar água potável, porque água é vida, água é prevenção. Quando se investe numa água potável, está prevenindo de doenças essas que vai prejudicar a vida da pessoa. Quem quer parar a sua vida para ficar no hospital? Ninguém. Então, eu tenho a certeza que o povo do estado do Amazonas vai saber reconhecer esse trabalho que o governador Wilson Lima fez, de fortalecer a educação, a alimentação, a agricultura familiar, de ter investido na agricultura familiar, o auxílio emergencial. Porque muitas pessoas pensam, R$ 150 é pouco para quem tem muito, Érica. Mas quando aquela pessoa que está lá nos barrancões do interior do estado, como eu fui lá, caminho de Feijoal, depois de Benjamin Constant, que eu fui, então ela disse, olha, R$ 150 para mim, eu consigo colocar o pão nosso na minha mesa. E presidência, né? A gente está voto a voto, a gente vê a realidade no Brasil, né? Aqui no estado do Amazonas também. Como é que está seu apoio? Olha, Érica, esse segundo turno, nós precisamos de permanecer com o país em avanço, né? Então, nós temos visto o presidente Bolsonaro fazendo uma gestão, colocando o país nos trilhos, fortalecendo a transposição do Rio São Francisco, que estava aí parada há muito tempo. Hoje chega água no Nordeste, a gente está falando de água, terminou, chega água no Nordeste. Aqui para o Amazonas vem trabalhando, né? Queremos que o país venha desenvolver, venha guardar família, como mesmo ele gravou um vídeo no dia de hoje, dizendo da proteção da família, contra a ideologia de gênero, contra outras coisas que é danosa à família. Nós precisamos de alguém que proteja a família, porque se tem projetos, por exemplo, projeto de lei tramitando na Câmara Federal, se esses projetos, por esse novo Congresso for aprovado, vai para o Executivo sancionar ou vetar. Imagine se nós tivermos PLs aprovados no Congresso e o presidente aprovar várias, por exemplo, ideologia de gênero, a criança decidir qual é o sexo que ela quer. Ela nasceu menino, não, agora eu quero mudar e os pais não podem interferir. Então, nós que preservamos pela família tradicional criada por Deus, quando Deus criou, ele criou o homem, o sexo masculino, o sexo feminino, e diz, olha, vamos fecundar a terra, vamos abraçar a terra e formar famílias. Então, nós
somos autênticos defensores da família. Não temos nada contra quem as suas escolhas. Cada pessoa tem a liberdade de escolher o que quer para a sua vida. Mas eu não posso interferir na sua, Érica. Eu não posso entrar dentro da sua casa e dizer como você deve criar os seus filhos. Eu não posso. Como eu, sendo uma autoridade, como um deputado, eu posso entrar dentro da sua casa e falar, Érica, é assim que você vai ensinar a sua filha, é assim que você... Eu não posso. Você vai dizer para mim, quem és tu? Vai entrar da minha casa e mandar da minha... Não pode, mas está caminhando para isso. Está caminhando para que os pais não tenham mais o direito de ensinar os seus filhos. Imagine como vamos ter essa sociedade. Se os pais perder a autonomia de criar os seus filhos. Então, a sociedade é como botar a farinha, jogar para o alto e o vento leva. Não tem mais. Então, nós estamos aqui para apoiar a quem apoia também a defesa da família, porque a sociedade é formada de família, apoiar as pautas que protegem o cristianismo, que vem pacificar, tirar essa polarização. Eu sou, dentro da Assembleia Legislativa, conhecido como uma pessoa do diálogo. O pacificador, ele me chama de deputado pacificador. Porque é na pacificação que nós encontramos ideias para o futuro. A gente precisa disso, né? É na pacificação. Agora, se ficar naquele cabo de guerra, um puxa para lá, outro puxa para cá, vamos ver quem é mais forte, vamos ver quem ganha, vamos ver quem perde. Eu posso dizer uma coisa para você, Érico? Todo mundo perde. Porque esse cabo de guerra não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva é a pacificação, é a harmonia entre os poderes. Você veja que o Amazonas, no início do mandato do governador Isso Lima, estava aquele cabo de guerra. Quem ganhou com isso? Ninguém. O Estado ficou parado, a economia estagnou, os benefícios não chegou a quem tinha que chegar e ficou remoendo, dando volta em torno de si. Mas quando o Estado pacificou, o Estado avançou. As pessoas foram beneficiadas com tudo aquilo que eu já relatei aqui. Então, nós somos da pacificação, do diálogo, da harmonia. Eu sei que ninguém nasceu igual. Ninguém. Por exemplo, sou eu mais 6 irmãos. Não pensamos iguais. Não são iguais. Não são iguais. Embora temos sangue do mesmo sangue, o mesmo DNA, mas não somos iguais. Pensamos diferente, temos opiniões diferentes, gostos diferentes. Mas é por isso que tem que ter as leis, né? Porque elas, pelo menos, vão nortear algumas condutas. E vão frear. Vão frear, né? Não precisava ter tantas leis para frear o ser humano. O ser humano, por si só, poderia se frear. Como essa lei do site Maria da Penha, não precisava. Verdade. Queria um site... Século XXI, a gente Maria da Penha para frear aqueles que querem agredir as mulheres. Não precisava. Tem que começar a trabalhar isso bastante nas escolas, né, deputado? Muito. E eu dei lancei 2 projetos de lei, Érica, que é para incluir no ensino médio, que é a capacitação científica e a capacitação de empreendedorismo. Porque o que eu mais ouvi no interior do Estado com os pais e com os alunos do ensino médio, que eles terminam o ensino médio, mas não terminam com nenhuma capacitação. Com nenhum norte para ganhar dinheiro, Para ganhar dinheiro, nada. Aí quando eles vão preencher o currículo dele, apresentado no comércio, na concorrência eles perdem. Porque o outro tem capacitação, o outro tem formação, já trabalhou em devidos lugares. Chega eu com o meu currículo vazio, quem vai vencer é aquele que já tem capacitação, já tem experiência, e eu vou ficar aqui. E o que acontece? Os jovens desanimam de continuar os seus estudos. Então, nós estamos tramitando esses 2 projetos de lei já, para que seja incluído o estudo científico no ensino médio do Estado e o ensino de capacitação para que esses alunos do ensino médio, no período que estão estudando, eles também venham aprender o estudo científico, o estudo de capacitação. O CETAM tem milhares de cursos. Por que não o CETAM não fazer esse papel de capacitar esses alunos? Trabalhar tanto com científico, incubadora empreendedora, né, de projetos na área de empresas, eu acho muito bom. E aí, os alunos, quando terminar o ensino médio, eles já saem com formação, que já continuam os estudos. Se eles não conseguirem entrar numa faculdade pública, a concorrência é grande, mas pelo menos vão estar capacitados para trabalhar e pagar a sua faculdade e seguir os seus estudos.
É isso que nós estamos querendo, dar independência às pessoas para que as pessoas possam dar com as próprias pernas. É isso aí. Muito bom a nossa entrevista. O senhor, assim, explanou bastante coisa que o senhor vem desenvolvendo. A gente, inclusive, o Convergente publicou uma matéria falando sobre produtividade, né, dos deputados estaduais e também federais. Você pode conferir essa matéria completa aqui no site do Convergente. E o senhor está com alta produtividade, né? A gente foi acompanhando e isso é o resultado. As urnas falaram, né, para o senhor. E a gente vai finalizando, porque a gente vai ter outros momentos com o senhor aqui. Na medida que o senhor for desenvolvendo os seus projetos, a gente já deixa esse convite, porque a população ela precisa ouvir, né, a prestação de conta. Sim. E aí eu deixo esse espaço para o senhor falar com quem está acompanhando. É muita gente aqui para falar. O senhor foi falando, as pessoas foram conversando com o senhor aqui, complementando, né? Falando sobre o trabalho. A Isabela Nunes, olha só, mentora de carreiras, esteve aqui comigo fazendo comentário na apuração. Um beijo, Isabela, muito obrigada. Ela disse assim, o direito à educação tem que ser dos pais, pois o governo não dá conta nem do acesso à escola, muitas vezes. Então, muito bom assim, o posicionamento das pessoas assim acompanhando. Patrícia Sá, Cíntia Riso, Leide Nascimento, Vilma Bernardo. Eu gostaria de falar o nome de todo mundo, né? Porque eu, quando eu estou numa live, eu quero que alguém fale meu nome também, né? Então, é muito bom que as pessoas estejam aqui com a gente. Segue nossas redes sociais, aproveita, segue o deputado também. Vocês viram que o poder da rede social, né? Ela falou bastante. O senhor também, eu vi que o senhor desenvolveu bastante sua rede social, mesmo o senhor sendo uma pessoa tímida, né? Mas que fala muito bem, começou a trabalhar muito bem o seu perfil e isso mostrou o resultado que foi uma votação muito expressiva. Então, a câmera é sua para o senhor mandar a mensagem para quem está assistindo. Obrigado, Érica. Obrigado a você que está nos assistindo, a todo o público do Convergente. Você que também nos acompanha nas nossas redes sociais, você que vem acompanhando o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos que, de mãos dadas, juntos caminhamos durante esses 45 dias de eleição, mas a gente já vem caminhando há muito tempo. Tem uma grande massa do esporte também, um projeto belíssimo do Pelcio, o projeto Respirar, que deu condições de muitas pessoas terem a sua saúde novamente. Então, quero agradecer a todos. E renovar os nossos compromissos aqui, Érica, com todas as pessoas, de continuar trabalhando. Uma pessoa me ligou e falou assim, agora, deputado, tiro as férias, preciso dar descansado. Eu falei, meu amigo, não tenho tempo para isso. As minhas férias é só dormir e acordar. Por quê, Érica? Não é que não é necessário o descanso. Sim, é necessário. Porém, mas as pessoas precisam de empenho, de resultados. Isso é o meu normal. Esse trabalho diário de domingo a domingo, para mim é o meu normal. E as pessoas que me conhecem veem isso. Tanto que a nossa equipe, eu quero agradecer aqui a nossa equipe de mídia, toda a nossa equipe que esteve conosco durante toda essa caminhada, foi uma caminhada árdua, rodando por todo esse estado, indo dos barcos, indo das rabetas. Teve um dia que o barco que nós estávamos, Érica, ele pifou o motor, a gente teve que mudar de barco, fomos de canoa tirando água. E aí as pessoas falam, pô, o deputado sabe tirar água de cuia. Eu falei, ou eu tiro água ou a gente afunda. Eu sei o que é isso, já vivi também essas aventuras na Amazônia. Então... Não é fácil não, né? Tem regiões que são longe, né? A gente tem uma singularidade que quem é de fora não dá conta, não tem noção. Né? O pessoal que fala do Amazonas, da Amazônia, eles falam que conhece do computador, né? Ele bota lá no site, aí bota no satélite. Mas quando a pessoa vem presencialmente, ela percebe aquele calor, né? Como na comunidade que eu fui, que fomos com essa canoa e depois tivemos que andar mais meia hora, né? A nossa equipe teve que caminhar mais meia hora porque o rio está seco. Então, com o rio seco, vai de canoa. E você depois tem que ir caminhando. Uma comunidade indígena, lá dentro de Benjamin Constant, e tivemos lá e eles falaram, é a primeira vez na história que um deputado pisa aqui. Na história que um deputado pisa aqui. Eu falei para eles, não é a primeira vez que eu vou pisar, não. Vou voltar aqui novamente. E nós nos comprometemos, até mesmo de destinar recursos, agora, Érico, para construir. Lá já tem uma escola de madeira. Porém,
há mais de 30 anos a escola Madeira já está totalmente danificada. E nós nos comprometemos a mandar recursos para construir a escola de 4 lugares, de alvenaria. Precisamos que o rio venha estar cheio para que as balsas possam atracar. Isso mesmo, e Benjamin merece. fazer essa escola lá para essa comunidade indígena tão importante. Então, porque sabemos que lá dessa comunidade tem talentos e sabemos que a educação é uma ferramenta muito grande para poder trazer novos personagens para a nossa sociedade. Mas muito obrigado, Érica. Eu agradeço. Obrigado a todos que estão aí sintonizados no Convergente. Continue sintonizado e nós vamos estar juntos. Eu preciso muito de cada um de vocês para nos dar ideia, para construir projetos, para construir um Amazonas melhor. Conta com esse amigo, o deputado estadual João Luiz. Muito obrigado. Olha, mandaram aqui para mim, melhor apresentadora. Eu tenho que agradecer, né, Mara? Um beijo também para o Luciano Maquiné, né? Um grande respeito por ele, assistente social também. Então, fica na próxima que a gente ainda tem muito mais debate político e vão receber muitos deputados aqui, porque a prestação de conta é para você.